boa tarde, Santa Catarina. Um forte abraço para você que acompanhou aí toda a cobertura do Balanço Geral na NDTV Record, da tragédia que aconteceu essa manhã em Praia Grande. E para você, né, que tá ligado com a gente no ndplay.com.br. É claro que a gente queria estar com uma outra vibração por aqui, mas a gente está comovido com o que aconteceu, chocou Santa Catarina, chocou o Brasil e a qualquer momento a gente entra com novas informações direto de Praia Grande com a equipe de reportagem da NDTV Record, do ND+. O Vinícius Siglet, nosso repórter, está por lá e pode entrar a qualquer momento. Um salve especial, né, para quem está ligado aqui com a gente. Eu sou Marcelo Cabral, esse é o Clube da Bola que está começando e vamos juntos até às 3 da tarde, destacando o futebol catarinense, nacional e, por que não, internacional. Pela Série B, 2 catarinenses entraram em campo na noite de sexta-feira, na noite de ontem, na abertura da 13ª rodada da Série B. A Chape perdeu fora de casa para o Botafogo de São Paulo, 1-0, e o Tigre empatou em Minas, 1-1 com o América. O Avaí, terceiro representante, joga daqui a pouco às 4 da tarde na ressacada contra o Atlético Paranaense, o Atlético com H. Pela Série C, jogos só na próxima semana para Figueirense e Brusque. Pela Série D, a famosa 4ª divisão, o fim de semana também é off. A bola rola para Joinville, Barra e Marcílio Dias na próxima semana. Vamos atualizar aí como é que estão os catarinenses, né? Lembrando que os 3 times estão no G4 do Grupo A8. Aquela famosa frase, né? Se a primeira fase terminasse hoje, eles avançariam para a segunda fase aí da Série D. Por enquanto, estão bem classificados nossos 3 representantes. Tem Mundial de Clubes, tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. Daqui a pouco o Marcelo Pereira, coordenador de iniciação do Avaí, vai participar aqui com a gente. E você aí de casa pode participar também pelo 489-9191-4706. Tá na tela para você registrar, se já não tá aí no seu telefone para você fazer aquele registro, mandar uma pergunta para a gente, mandar o seu comentário, sua opinião da nossa enquete, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento aí do programa. Lá no oeste do estado, o Sérgio Badá tá com a gente, ele já vai reparar que eu vim de verde hoje. Era uma homenagem, não conseguimos aí o resultado fora de casa, mas a Chapecoense ainda segue como o segundo melhor catarinense na tabela de classificação. Badá, muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde para você. Um grande abraço a todos que estão acompanhando o nosso Clube da Bola. Estamos todos consternados com essa tragédia que aconteceu lá em Praia Grande. Fica aqui a nossa solidariedade, nosso carinho a todas as vítimas e aos familiares nesse momento tão doloroso que todos estão vivendo e nós, de maneira geral, aqui em Santa Catarina também, né? Mas vamos falar da Chapecoense, de mais uma atuação ruim fora de casa, o que não é novidade. Chapecoense foi muito bem na Arena Condá, na segunda-feira conseguiu uma vitória importante contra a Ferroviária aqui por 2-1. Aí a gente se enche de esperança que vai deslanchar fora de casa também. Aí vai ontem lá em Ribeirão Preto, estádio vazio, praticamente deserto, contra um time que estava na zona de rebaixamento. Faz um jogo muito ruim, um jogo apático, time apático em campo, sem ambição de vitória. Foi lá para, quem sabe, comemorar um empatezinho, mas o castigo merecido veio no último lance de jogo, praticamente um gol contra do Bruno Leonardo, merecidamente. O Botafogo venceu e merecidamente a Chapecoense perdeu. Mais uma atuação sofrível do time comandado pelo Gilmar Dalpozo fora de casa. O que sustenta a Chapecoense é a campanha dentro da Arena Condá. E aí eu começo a acreditar que é por causa do gramado sintético, que a Chapecoense está se favorecendo do gramado sintético. Quando pega um gramado natural, que não é ruim, Gilmar Dalpozo reclamou muito do gramado lá do estádio do Botafogo. Não é um gramado ruim, aparentemente, pelo menos. Não é por culpa do gramado que a Chapecoense jogou tão pouco e foi um time tão retraído. Então, o que sustenta a campanha são os jogos na Arena Condá. Mas fora de casa, Chapecoense é uma decepção. Já falei aqui, né, Badá, enquanto cada vestiário catarinense, né, dos clubes não tiver uma foto de Lauro Búrigo e a frase, quando faltar 5 minutos não tem mais jogo, assinado o bruxo, acontece isso, né? O pessoal dá uma desligada naquele último minuto, como sai gol nesse último minuto. Vamos para o sul do estado, o Renato Semensati está com a gente, vai responder agora no Boa Tarde se o Tigre deixou de ganhar 2 pontos ou traz um bom ponto, e é os 3, né? Ou traz um bom ponto para Santa Catarina nesse empate de ontem contra o América. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Um abraço ao Badá. Olha, pelo primeiro tempo, o Criciúma poderia ter vencido sim. O Criciúma foi melhor, produziu mais, chegou ao gol. Gol do Jonathan Robert, né, que está aqui desde a temporada passada, não vinha jogando bem. Foi só o Criciúma contratar o Giancarlo junto ao Juventude que o Jonathan Robert começou a jogar. Fez o gol, o Criciúma dominou o jogo. Teve uma outra grande oportunidade que o goleiro do América fez uma belíssima defesa, poderia ter feito 2-0 ali, mas o futebol ele ainda tem, infelizmente que ainda tem as jogadas individuais, né? O Miguelito faz uma jogada individual, o boliviano, meio atacante do América, mete uma bola de fora da área lá, indefensável para o Alisson e o jogo termina empatado no primeiro tempo. Segundo tempo, ninguém mereceu ganhar. O jogo foi muito igual, o Criciúma teve uma chance, uma jogada do Diego Gonçalves e uma furada do Nicolas, e o América teve uma grande jogada do Fabinho, que passou por 4 adversários, chutou cruzado, ela passou rente à trave. Então, não dá para dizer, olha, foi uma injustiça. O futebol é assim, às vezes você é melhor que o adversário e não vence, né? E às vezes você é muito inferior ao adversário e acaba conquistando um resultado positivo. Isso não é o normal, é a exceção. Mas ontem o Criciúma produziu para vencer, mas na hora de finalizar, ou o goleiro adversário, ou faltou ali a qualidade da finalização do Nicolas com 6 minutos do segundo tempo, mas não dá para reclamar, né? O Criciúma vinha muito mal, vinha na penúltima colocação, encaixou 3 vitórias, 2 em sequência em casa, saiu para um jogo duro contra o América e acabou voltando com 1 ponto. Então, de 12 pontos disputados, você faz 10, 83% de aproveitamento. E tem um jogo em casa, claro que é o clássico contra o Avaí, é um jogo duro, mas você tem a possibilidade de, em 15 pontos disputados, fazer 13, jogar essa produtividade lá para 90%. E trazer informação aqui, Marcelo, o presidente do Criciúma, o Walter Minotto, me confirmou ontem à noite, o jogo que inicialmente era sexta-feira às 7 da noite, passou para 20h30. Então, tem mais tempo para o torcedor do Avaí poder se deslocar de Florianópolis até o Heriberto Wilson. E aqui, para o torcedor do Criciúma poder fazer o seu trabalho até às 6 da tarde, poder passar em casa, fazer um lanchezinho e ir para o estádio tranquilamente. É um jogo que tem uma questão aí que, obedecendo à legislação, a partir desta data, de sexta-feira, todos os jogos da Série B e Série A do Campeonato Brasileiro têm que ter entrada 100% digitalizada, né, com a leitura facial. E isso está sendo um problema por aqui. Como é um jogo que se estima ter aí entre 14 e 15 mil pessoas, fica aí um certo ponto de apreensão. Então, a mudança do horário das 7 para as 8h30, acho até que dá uma melhorada nesse aspecto. Legal, o Renato fica com a gente para a gente falar muito aí depois com imagens desse empate do Criciúma. Quero apresentar aqui o Cláudio Caticás, está comigo aqui nos estúdios em Floripa. A gente não combinou, mas os dois estamos de verde hoje, verde da esperança aí. Cláudio, um olho no Avaí, outro no Figueirense. O Avaí daqui a pouquinho em campo. O Figueirense ganhou mais uns dias aí nessa tabela da Série C para se preparar para o próximo confronto só na semana que vem. Boa tarde, Mancha. Boa tarde também, Badá, Renato Semensati, a toda a audiência aqui do Clube da Bola. O Figueirense só joga domingo que vem, né, contra a equipe do Confiança. O Pintado tem 2 semanas para melhorar essa equipe do Figueirense. E precisa, né, porque a equipe vem fora de casa muito mal, essa que é a verdade, já desde o Thiago Carvalho. O Pintado não mudou esse panorama e precisa, dentro de casa, recuperar esses pontos perdidos. O Avaí joga daqui a pouco contra o Atlético Paranaense na ressacada, precisa mudar a atitude e também o sistema. O Jair Ventura foi para esse jogo contra o Volta Redonda com o sistema 4-3-3 e a gente viu que desde a chegada do Jair Ventura, o que potencializou esse time foi uma equipe com uma concentração no meio de campo, né? Uma marcação muito forte, fechando os espaços do adversário. Essa marcação em linha alta dificulta bastante a saída de bola e a organização ofensiva dos adversários. E o Avaí não repetiu isso contra o Volta Redonda. Se espera hoje contra o Atlético Paranaense, que ainda é oscilante dentro da competição, apesar de ter melhorado com a chegada do Odair Hellmann, que o Avaí repita essa atitude dos últimos jogos na ressacada e também volte com um sistema mais concentrado nesse meio de campo com 4-4-2. E quem sabe o Aleph Manga, né, que era um grande rival do Atlético Paranaense, não surja hoje de novo também como o jogador decisivo que ainda não foi na ressacada, viu, Mancha? Legal. Você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem no WhatsApp. Eu sou da época que esse númerozinho a gente chamava de DDD. Hoje é o código de área, é o 48. 99191 é o número 4706, tá?
pode mandar a sua mensagem ou participar da nossa enquete. Você vai entrar, já vai estar ali para você fazer a tua participação. Vou abrir aqui um pouquinho para o Pereira mostrar a nossa enquete na tela. Os times brasileiros podem surpreender no Mundial de Clubes? Já estão surpreendendo. Hashtag sim ou hashtag não? Pergunto para Cláudio Caticati. Podem surpreender ainda mais? Me lembro que antes da competição iniciar a gente falou, quem sabe uma oitava, beliscar uma quarta de final, mas agora a situação me parece outra. É outra. Nelson Rodrigues criou aquela frase, né? Desculpa aqui, colocando sobre a complexo de vira-lata. Eu acho que o brasileiro tem que diminuir isso, né? Claro que ainda a estrutura dos clubes europeus, por exemplo, é infinitamente superior, mas a gente vê dentro de campo 11 contra 11 e o Botafogo, né? Enfrentou o melhor time do mundo até então, o PSG, e o Donnarumma defendeu muito mais que o John. O goleiro do Botafogo não foi o melhor em campo. O Flamengo contra o Chelsea virou um jogo com uma qualidade enorme. Eu até brinquei no último Clube da Bola aqui, entre o Arrascaeta e o Palmer, olha, o tempo me inocentou, viu, Mancha? Porque o Palmer ficou no bolso do Pulgar e o Arrascaeta ajudou nessa virada. A gente tem que ver que tem condições sim, no mínimo, né? Dá para encarar esses caras, viu, Mancha? Legal, vamos falar mais de Mundial de Clubes daqui a pouquinho, porque eu vou resumir ali, ó. Jogando fora de casa, a Chape foi superada pelo Botafogo pelo placar mínimo 1-0. O único gol da partida saiu no último lance do jogo, como o Badá contou pra gente, uma cobrança de escanteio. O Alisson finalizou e com desvio de Bruno Leonardo, a bola foi para o fundo da rede. Badá, o que só você viu? Conta pra gente. O que só eu vi, todo mundo viu, foi um time da Chapecoense muito apático. A gente tá vendo aí, ó. Não tem lance de perigo, mas é só o Botafogo atacando. Aí o Alexandre Jesus perdeu a oportunidade. Esse foi o primeiro chute da Chapecoense, está lá o cronômetro, ó. 35 minutos. E não foi um chute forte. Uma bola roubada, recuperada pelo Giovanni Augusto. Chutou e a bola foi para escanteio. O goleiro mandou para escanteio. Aí tem outra chegada perigosa. O Léo Vieira defendeu. E no segundo tempo só deu o Botafogo. Só o Botafogo jogou. Só o Botafogo atacou. É impressionante a mudança de comportamento da Chapecoense dos jogos em casa, quando o time propõe o jogo, quando o time ataca, quando joga fora de casa. A gente tá vendo aí, ó. Faltou pontaria pro Botafogo, porque é um time que está na zona de rebaixamento. Essa foi a conclusão da Chapecoense. 37 do segundo tempo, o Perotti ali meio que bateu na trave e foi para escanteio. O Gilmar Dalpozo disse que não viu uma defesa do goleiro Léo Vieira. Tá vendo agora. A defesa do Léo Vieira 41 minutos. E o Botafogo continuou insistindo. Esse lance aí foi uma falta do Perotti. Perotti, centroavante, estava lá na bandeirinha de escanteio. Cometeu uma falta, levou amarelo. Da falta surgiu o escanteio. E do escanteio surgiu o gol contra. O Mancha, que estava marcando, foi o Alisson, jogador do Botafogo. Chutou a bola, desviou no Bruno Leonardo e acabou entrando. Mas a gente viu aí, chance perigosa mesmo, foi a do Perotti, que desviou o escanteio, ela bateu no zagueiro do Botafogo, um pouco na trave, e foi para escanteio. Mas afora isso, cara, o time muito recuado, tem uma jogada que já foi feita contra o Avaí, todo mundo vai lembrar, que o Léo Vieira entregou o gol pro atacante do Avaí, pro Kleber, né? Por quê? Porque a saidinha dentro da pequena área. E quando é fora, o Gilmar Dalpozo insiste nessa saída. Ficam os 3 zagueiros dentro da área e mais o goleiro com a bola. E o Léo Vieira, a gente sempre escolhe o melhor em campo. Ontem foi o menos pior, foi o Léo Vieira, bom que se diga, goleiro da Chapecoense. Porque dos demais ninguém se escapou. Mas fora de casa, o que me chama a atenção é isso. É essa saidinha que a Chapecoense insiste em fazer, errando muitas vezes a saída de bola, entregando para o adversário, e quando consegue sair, não consegue passar do meio de campo, que fica muito longe, sabe? Isso aí tem que ser uma coisa muito bem treinada e muito usada. Aqui em Chapecó não usam, aqui na Arena Condá não é utilizado. Quando é jogo fora de casa, insistem nessa saída de dentro da pequena área, que não resulta em nada, essa é a verdade. Um time muito espaçado, os 2 volantes lá atrás, Giovanni Augusto perdido no meio de campo, os 2 atacantes sem receber bola, Neto Pessoa, que estreou aqui contra o Ferroviária e ontem fez o segundo jogo, não recebeu nenhuma bola em condições de concluir. Então, um time muito retraído, um time muito atrás, sem ambição de vitória. E aí, quando você não tem ambição de vitória, o castigo pode vir no último lance do jogo, e foi o que aconteceu, e a Chapecoense mereceu o castigo
porque é um time que não tem gana de vitória fora de casa. 7 partidas fora, uma vitória na terceira rodada contra o Paysandu. Depois um empate com o time jogando bem contra o Atlético Paranaense, e empatou por um erro do Everton, cometeu um pênalti besta, mas lá o time teve bom desempenho. E nas 5 derrotas que teve, desempenho muito fraco. Ontem o Gilmar Dalpozo voltou a enaltecer contra o Novo Horizontino, não jogou bem, não teve ambição, mas lá era contra o Novo Horizontino. Você tolerou, porque lá era contra um time que estava no G4 e brigando por G4, e que tem qualidade, tem investimento. Agora o Botafogo, com todo respeito, não. O Botafogo estava na zona de rebaixamento, é fortíssimo candidato a rebaixamento, e a Chapecoense foi lá e não conseguiu se impor, não quis jogar, não quis atacar, e o castigo merecido foi a derrota, não quis entrar para o G4. Então, é meio de tabela de classificação, um choque de realidade para aqueles que estavam sonhando um pouco mais que a Chapecoense pudesse brigar por G4. Ontem deixou escapar a oportunidade, e a realidade, de momento, é meio da tabela, porque não teve competência para ganhar o jogo ontem e para entrar para o G4. Badá, tô fazendo aqui, ó, uma assinatura eletrônica já embaixo do seu comentário, porque eu concordo contigo. Essa saída de bola ali que fica tocando zagueiro, goleiro, às vezes dá um friozinho, porque não vai a lugar nenhum. A bola demora 10 minutos para chegar lá no meio-campo e mais 5 para chegar no ataque. Fica ali tocando e cruza na frente do goleiro Ai. Quem foi que inventou isso? A época do zagueiro dava o tiro de meta com a unha encravada e tudo, dava um bicão, a bola já caía lá na outra área, já dava um rolo. Badá, vou te fazer uma pergunta, não é para colocar lenha na fogueira, não. Mas você que circula aí pro Chapecó, né? Vai no supermercado, no açougue, quando passa ali pela praça, conversa com a galera, tenho certeza. Como é que tá a relação do torcedor com o Gilmar? Te pergunto isso, porque aqui na dupla da capital, o cara perde um jogo, o cara já vai na internet, já rasga a carteirinha, ganhou 10, mas perde um, já vai lá na Praça 15, diz que não vai mais assistir o jogo no estádio. Como é que tá a relação por aí? Olha, Marcelo Mancha, é altos e baixos. Quando é dentro de casa, o Gilmar Dalpozo sai aplaudido, como foi contra a Ferroviária, e tem 5 vitórias consecutivas dentro de casa. Aí ele é aplaudido pelo torcedor. Mas aí quando sai para jogar fora, com um desempenho ruim como teve ontem, e principalmente a entrevista coletiva do Gilmar Dalpozo ontem foi muito ruim. Eu respeito ele, sou um dos defensores, ele nem precisa de defensores, né? Mas eu defendo o trabalho do Gilmar Dalpozo, o trabalho dele, a história dele na Chapecoense. Eu valorizo muito o trabalho do Dalpozo, a história dele na Chapecoense. Volta e meia, quando ganha um jogo, ele faz questão, e com toda razão, né, de recuperar a sua trajetória na Chapecoense, os resultados que ele já conquistou, o aproveitamento dele, que até o jogo contra a Ferroviária era muito bom, era um aproveitamento de G4. A bronca do torcedor é nos jogos fora. E ontem, além do desempenho não ser bom, a entrevista coletiva do Gilmar Dalpozo também não foi boa. Ele não foi feliz na sua análise, na sua avaliação. Valorizou muito uma atuação que não foi boa, né? Então, não podemos nós, todos, ver um jogo e o Gilmar Dalpozo ver outro totalmente diferente. Não sei se é discurso público para preservar o grupo, de repente lá dentro do vestiário a conversa é diferente. Tem técnico que faz isso. Mas ontem o time dele não teve desempenho e a avaliação dele, depois do jogo, não condiz com a realidade daquilo que se viu dentro das 4 linhas. Mas é uma relação assim que o torcedor respeita muito o Gilmar Dalpozo, tem que ter humildade para reconhecer aquilo que não está dando certo fora de casa. Eu até comentei ontem, no balanço geral aqui, eu falei, olha, é jogo para a Chapecoense ganhar, é jogo para a Chapecoense, se eles querem e eles acreditam realmente em algo mais, é jogo para a Chapecoense ganhar, e aí o Gilmar Dalpozo tem que fazer algo de diferente do que vem fazendo nos jogos anteriores. Não fez. Fez a mesma coisa dos jogos anteriores, de novo perdeu, e aí o torcedor fica na bronca. Agora vai ter que virar a chave, vai ter uma semana inteira para repercutir essa derrota, mas já olhar para o próximo jogo, que é contra o Goiás. E aí, se você não consegue pontuar fora, aumenta a responsabilidade de ganhar em casa. Até agora tem vencido, mas daqui a pouco pode não vencer. E domingo, aqui em Chapecó, vem o Goiás, que o momento é o líder do campeonato. Então, aumenta a responsabilidade de ter que vencer o Goiás na Arena Condá.
Legal, Badá. Já a gente vai falar também do Criciúma que jogou ontem à noite. Vou pedir para a produção se consegue preparar a tabela de classificação da Série B, se a gente tem já no ponto atualizada, para a gente dar uma olhadinha por onde andam os catarinenses, mas eu faço... Ah, tá aí já, ó. Pô, produção muito ligeira, né? Tá aí, ó. O Badá falou que Goiás é o líder, 26. O Novo Horizontino coladinho. O CRB um pouquinho atrás com 21, mesma pontuação do Coritiba e do Cuiabá. O Avaí com 20, o Remo com 20, Chapecoense primeira página, 19 pontos. O Atlético com H, que é lá do Paraná, tem 17. Mesma pontuação do América, que empatou ontem com o Tigre, 17 pontos. Segunda página, a dupla ali com 16, Vila Nova e Criciúma. Depois tem mais uma duplinha com 15 pontos, Ferroviária e Atlético Goianiense. O Operário tem 14, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 13. E daí a zona vermelha, né? Ninguém quer estar ali, né? Ninguém quer aquela bordinha vermelha ao redor do número ali, ó. Volta Redonda com 11, Amazonas com 10, Atlético Club com 9 e o Paysandu com 7, Papão da Curuzu com 7 pontos. Tá bem distante ali daquele primeiro pelotão lá do G4. Cláudio Caticati, você que é conhecido como matemático do continente aqui, do lado continental da ilha de Florianópolis. O Badá falou ali, joga bem em casa, fora conseguiu apenas uma vitória. Daí tem aquela frase que já é conhecida, quem disputa aí Série B, Série C, Série A, tem que garantir os 3 pontos em casa e tem que sempre buscar dar uma beliscadinha, como diz o Manezinho, nos jogos fora de casa para a matemática fechar, né? Eu vejo aí o Badá falar desses jogos fora da Chape, né? E eu acho que o Renato em Criciúma também. Aqui na dupla da capital não é diferente, né? Inclusive no Jornal ND durante essa semana, eu tratei a respeito desse fator fora de casa. E até olhei trabalhos acadêmicos a respeito disso. E olha que os parâmetros, né, para falar dessa dificuldade dos clubes fora de casa, um deles, claro, a qualidade do adversário, que no caso aí, Botafogo para Chapecoense, o Figueirense e Londrina na Série C, o Avaí e o Volta Redonda não se aplicam de forma tão forte, né? Mas a qualidade dos gramados ou a questão dos caras treinarem mais ali, né? Ou seja, o Botafogo acostumado com o seu campo, o Londrina, Volta Redonda, entram dentro desse handicap. Só que Mancha, Badá e todos os colegas, a regra é a mesma, o tamanho do campo é a mesma, a bola é redonda. Inclusive o zagueiro do Figueirense, o Lucas Dias, deu uma entrevista falando disso na coletiva ali durante essa semana e ele falou que para ele é muito psicológico, o que eu concordo. Eu acho que também é uma questão cultural, viu, amigos? Porque o jogador, ele dentro de casa tem a sua torcida, tem aquela pressão natural. Parece que o que conquistar fora de casa é lucro. Isso tem que mudar. Culturalmente precisa mudar. Porque está fazendo a diferença. Campeonato de pontos corridos é regularidade. Se você não ganhar fora e também não conquistar dentro de casa, você não alcança o objetivo. Legal, Cláudio. Vamos fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua falando de Série B. Tem Criciúma, tem Avaí, tem uma entrevista ao vivo aqui com o Marcelo Pereira, ele que é o coordenador de iniciação do Avaí. Trabalha com a base, ele vai explicar pra gente aí como é que tá esse projeto do Avaí que acabou de conquistar um título e um acesso. A gente vai pro intervalo e já volta.